Olá, muito boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Paulo Antunes, CEO da rede de churrascarias Fogo de Chão, nascida em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que se transformou numa potência internacional com mais de 60 unidades só nos Estados Unidos. O Paulo revela as mudanças depois da venda da companhia para um fundo internacional por mais de US$1 bilhão e fala também de uma importante ação para ajudar o estado natal do grupo, o Rio Grande do Sul. A nossa outra convidada é Ana Karina Bortoni, que foi a primeira mulher CEO de um banco brasileiro. Hoje faz parte do conselho de algumas empresas brasileiras, como o Grupo Iguatemi de Shopping Centers, o Grupo Silvio Santos e o Banco Carrefour, além de presidir o Conselho de Administração da farmacêutica Biolab, uma das principais do setor no país. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business de hoje. A Fogo de Chão foi criada por dois gaúchos irmãos em 1979 em Porto Alegre. Apesar da fundação ter sido no Rio Grande do Sul, a rede de churrascarias tem a maior parte dos ganhos no exterior. Hoje são 87 unidades, 8 delas no Brasil, 68 nos Estados Unidos, além de filiais em Porto Rico, México, Bolívia e Oriente Médio, com 10 mil funcionários. No ano passado, a empresa foi vendida para o fundo americano Bain Capital em uma transação de US$1 bilhão e 100 milhões, que dá basicamente aí mais de 5 bilhões de reais. Nós vamos conversar agora com o CEO da rede Fogo de Chão, Paulo Antunes, que eu agradeço a presença em nosso estúdio. E você, Paulo, vem com uma ação muito importante, porque na sexta-feira, dia 24, a rede, fundada no Rio Grande do Sul, como eu falei na abertura, vai fazer uma ação em todas as lojas do Brasil para amenizar aí as consequências dessa catástrofe climática que assola o estado. Eu queria que você explicasse inicialmente ao nosso espectador e ouvinte qual é essa ação. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, Bruno, muito obrigado pelo convite. É uma ação muito importante que nós vamos fazer. Nós, logo que aconteceu a tragédia, fizemos auxílios pontuais para as famílias dos funcionários que trabalham conosco e, inclusive, da pessoa física dos executivos, tanto daqui do Brasil quanto dos Estados Unidos. Na semana seguinte, que foi a semana passada, a Fogo de Chão Brasil fez uma doação de R$50 mil, metade para a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, metade para a Defesa Civil específica da área de Encantado, onde nós temos muitas famílias que são originárias dessa região. E depois o Barry McGowan, o C-Level Group dos Estados Unidos e o Bain Capital autorizaram nós pegarmos um dia inteiro de faturamento das 8 lojas Brasil com almoço e jantar e que nós vamos doar 100% desse faturamento para quem precisa, para quem tanto nos ajudou ao longo dessas 4 décadas. Isso é inédito, 100%? 100%. Isso é inédito, eu fiquei muito tocado, os nossos colaboradores também. Eu acredito, numa sexta-feira média, nós temos um faturamento aí aproximado de 650, 700 mil numa reais. Sexta-feira normal, nessas lojas, unidades do Brasil, 600 a 700 mil. Somado. Tá, somados. Com a divulgação que nós estamos fazendo, que você está permitindo a gente fazer, e que esta ajuda vai diretamente, eu acredito que a gente possa chegar a R$1 milhão de doação. E isso aqui eu acho que é só o começo. Como é algo longo, nós pretendemos continuar suportando quem tanto nos ajudou ao longo de mais de 4 décadas para fazer a empresa chegar onde chegou. Paulo, é muito importante a sua participação hoje aqui no Show Business, porque você representa centenas, milhares de empresas
brasileiras, empresários, CEOs que no país estão ajudando aí, de alguma forma, o Rio Grande do Sul. Desde que aconteceu essa tragédia, está vindo ações de todos os lados, né? Eu queria que você falasse qual que é o papel da iniciativa privada, das empresas, do empresariado mesmo, em tragédias como a que a gente tem visto agora do Rio Grande do Sul e que vocês, a empresa de vocês, tem uma ação muito importante, né? É chave, Bruno. Nós pegamos o empresariado que fez uma resposta muito rápida, eu acredito, a quem precisava. Até mais rápida, às vezes, até do que a mão do Estado. Claro que vai precisar de uma organização do Estado, mas é muito importante essa organização da sociedade civil para dar essa mão. Eu nesses 5 anos que eu estou na Fogo de Chão, eu aprendi muito com a cultura gaúcha, não só de hospitalidade, do deixa comigo, do pegar para fazer, mas de ajudar o próximo. Não é discurso. Eu vi na prática as pessoas se ajudando em outras situações, pequenas situações do dia a dia. E o tamanho da resposta que eu vi agora, eu vejo que nós temos gaúchos de todas as regiões do país, pelo apoio que está sendo dado, pela força e pela rapidez que se mobilizou para ajudar esse povo que está precisando tanto nesse momento. Olha só, a gente está falando de dezenas e dezenas de unidades que vocês têm pelo mundo. Sim. Né? Você tem um número, por exemplo, de quantos profissionais vêm do Rio Grande do Sul? Olha, desses 10 mil que tem no mundo, eu não tenho a noção exata. Eu sei daqui do país, das 650 pessoas, 60% é do 60% vem do Sul. Ou seja, você está com uma mão de obra nessas unidades bem comprometida, porque a gente está falando de profissionais que atendem ali no dia a dia e que tem família que está lá no Rio Grande do Sul, né? Eu imagino que você tem várias histórias assim, né? Muitas histórias. Imediatamente quando aconteceu, nós nos mobilizamos, inclusive com ajuda local. Então, nós temos muitas histórias de familiares, pais, mães, filhos que estão lá e que precisavam de socorro imediato e o primeiro contato foi com a nossa equipe. E tem outras histórias, por exemplo, de fornecedores que não foram afetados pelas águas diretamente, mas que estão ilhados nas suas cidades, não conseguem tirar matéria-prima, não conseguem receber matéria-prima. Então, tem todo tipo de ajuda que estão precisando. Você estava me contando de um fornecedor de vocês de bebida, né? Chama-se Weber House, que é uma cachaça, que não consegue nem receber. Ele não foi atingido diretamente pela água, porque ele mora num local mais alto, né? Exato, a fábrica fica num local mais alto. No entanto, ele não consegue nem receber matéria-prima, nem mandar produto acabado. Então está afetando todo mundo. Se eu não me engano, são 380 cidades afetadas. Eu não sei se todo mundo que nos acompanha sabe dessa força da rede de vocês no exterior. Uhum. Porque conhece, né, em grandes cidades do país, do Brasil, ali um ponto da churrascaria. Uhum. Mas o que explica uma rede, volto a falar, fundada no Rio Grande do Sul, e que eu acho que a marca de vocês, a Fogo de Chão, tem uma explicação, né? Começou ali no fogo, ali no chão mesmo. Exatamente. Né? Por que ela faz? Primeiro, quero que você explique também, porque esse nome. Uhum. Mas por que ela faz tanto sucesso no exterior? Eu acredito, Bruno, que os fundadores e depois o grupo atual, o Barry McGowan e a equipe dele, estão conseguindo inovar em cima de algo que já atraía muito. O que atraía muito? O fogo, um produto de qualidade, uma carne de qualidade e a hospitalidade. Então, a combinação dessa culinária gaúcha foi levada décadas atrás pelos fundadores a um patamar de restaurante disputado.
E depois, este grupo... Tudo começou ali na costela no chão, né? Costela no Costelão chão, por isso chão, fogo de chão. Por isso fogo de chão. Que quando os gaúchos se reúnem no final de semana, é o fogo de chão que fica lá assando lentamente a costela. Só que tem o principal, além da qualidade da costela e do fogo, acontece em volta do fogo de chão, que é o conversar, o servir, a reunião e principalmente o servir. É o prazer de servir. Aí está o sucesso da empresa. E nos Estados Unidos, agora, 15 anos atrás, quem conhecia fogo de chão via somente o rodízio. Hoje nós temos 10 maneiras de usar fogo de chão. Acho que as pessoas não conhecem o hambúrguer da fogo de chão. Ou que pode ir comer somente a salada. Ou que pode ir comer uma salada e um corte quanto quiser. Ou 3 cortes quanto quiser. Pode comer o rodízio. Ou pode comer um corte wagyu ou um dry aged com salada. Você percebe que não tem mais só o rodízio? Então, não pode ser vegano, né? Você pode até ser vegano. Pode entrar? Pode um vegano entrar na churrascaria? Pode entrar, é bem-vindo e ele vai se esbaldar na nossa mesa de salada. Na mesa de salada. Que nós chamamos de market table, porque ele parece uma mesa de mercado, quão colorido e fresco. Sei. Então, pode e deve o vegano ir e ele vai gostar muito. Pode ir quem gosta de um bom bar para tomar um bom drink com petiscos. Pode ir quem gosta de charuto nas nossas charutarias. Ô Paulo, no ano passado, em 2023, foi feita essa transação aí, valiosíssima, né? Porque a gente está falando de 1 bilhão e 100 milhões de dólares, que foi a venda aí da rede de churrascarias para esse fundo internacional. Você está há 5 anos como CEO e você permaneceu na cadeira ali de CEO da operação brasileira. O que mudou com essa transação? Nós temos uma história, o C-Team nos Estados Unidos e nós aqui no Brasil, todos permaneceram, a equipe permaneceu integralmente ao longo dessas 4 vendas. O que para mim, Bruno, mostra muito que eles estão comprando a estratégia da empresa. Então, o que mudou, eles têm uma expressão que é further, faster. Então, a ideia é nós irmos mais longe, mais rápido, mas mantendo a mesma estratégia que nos trouxe aqui até hoje. Agora, por que uma rede de churrascarias brasileira vale tanto dinheiro? Eu vejo, são 2 coisas. Eu acho que, claro, qualquer empresa é medida pela sua capacidade de crescer e de gerar caixa e de fazer isso de uma maneira contínua. Mas, fundamentalmente, eu diria que são as pessoas e a essência da empresa. Hoje, muitas empresas criam as suas missões, visões e valores, algo para ser mostrado. Na Fogo de Chão, primeiro se extraiu a essência das pessoas e hoje ela está espelhada na missão, visão e valores. Então, as pessoas e a maneira de receber e levar essa chama, levar essa cultura e essa hospitalidade gaúcha para todas as cidades é a nossa missão. Você tem falado muito disso, né? Que não basta servir uma carne na mesa de um cliente. Você tem outros diferenciais e um dos diferenciais é servir bem, né? E isso vem muito da tradição gaúcha, né? Da origem da empresa lá na década de 1970. Como é que é manter um time de 10 mil funcionários animados? Mantê-los realmente gentis, hospitaleiros, porque é uma atividade que essa massa de pessoas que trabalham diariamente com você, essa massa de pessoas estão lidando com o público diretamente com o público, né? Porque eles lidam o tempo todo com os clientes. Como é que é manter, Paulo? Olha, é um desafio, eu diria, até gostoso. Vou dizer para você por quê.
como líder, estando num escritório, não é no escritório que a coisa acontece, é no restaurante. Então, primeiro lugar, como líder, é o que eu ouço muito para quem eu respondo, que é o Barry, deixa eu sair da sua frente, deixa você fazer o trabalho. Então, para os líderes que estão diretamente em contato com os clientes, tem que ter atenção um a um. Nós recebemos aproximadamente 1 milhão de clientes por ano aqui no Brasil. E nós temos que engajar com cada uma dessas mesas e saber como é que eu te surpreendo, como é que você sai encantado do restaurante. E para isso nós temos que ter todo o nosso exército preparado para fazer. E como faz isso, Paulo? Eu entrar num restaurante de vocês e sair encantado, usar a palavra que você está usando. Claro, além da boa comida, né? Mas você está falando de algo mais. Você está falando aqui no programa que não basta ter uma carne boa no prato, né? Precisa de mais elementos aí para encantar o cliente. Eu diria que esse é o segredo da Fogo de Chão. Acaba misturando esta cultura que vem do sul, da hospitalidade, com, claro, seleção de qualidade, produtos de qualidade e uma visão de futuro que não deixe esquecer de onde nós viemos. Além de... tem um ponto que eu acho muito curioso aí da empresa, que vocês têm um programa muito interessante de formação de talentos brasileiros, que vocês chamam de trainee, né? O que eles fazem? Eles selecionam jovens brasileiros de diferentes estados para trabalhar no exterior. Como é que é esse programa? Como é que é essa formação? Como vocês selecionam? É tudo no Rio Grande do Sul ou são outras regiões também? Nós selecionamos principalmente no Sul, mas a gente brinca que nós temos gaúchos de todas as regiões do Brasil. Porque uma vez ele estando dentro da nossa organização e absorvendo essa cultura, ele está pronto, quiçá, para ir trabalhar nos Estados Unidos. Isso funciona da seguinte forma: nós temos um programa que a pessoa precisa ser aprovado, ele passa por várias etapas, vai afunilando, então só os melhores chegam lá. Depois, o governo dos Estados Unidos tem uma série de exigências que esta pessoa e esse processo que esse profissional passou precisa atender. E depois atender a demanda de expansão dos Estados Unidos. Nós já levamos mais de 350 famílias ao longo dessas últimas décadas para os Estados Unidos, que trabalham e levam a cultura para o coração de cada cidade. Talvez esse é um dos segredos, né? Porque você não está só exportando talento, você está exportando ali a cultura das pessoas, conhecimento técnico. Esse é um dos segredos, então, Sérgio? Esse é um dos segredos. Outro, diferente de outros restaurantes, nós não temos um chefe de cozinha. Nós temos 20 chefes de cozinha por restaurante. Cada pessoa que te serve à mesa, Bruno, é um connoisseur, é um especialista daquele corte. Ele corta... Mas vocês treinam essa turma toda para ser um especialista ali da carne. Para ser um especialista, ele corta, ele espeta, ele põe no fogo na altura correta, porque cada carne tem uma distância do fogo. Quanto mais gordura, mais longe do fogo. E ele leva para você e entende qual é o ponto que você quer ser servido. Então o chefe está ali. Nós temos 20 por casa. E este é um dos principais know-hows, nem sei se tem plural, para que a pessoa consiga engajar com o nosso cliente. Isso é muito interessante que você está falando, né? Porque aonde a gente vai, o brasileiro é muito conhecido pela carne, né? Pela carne de qualidade, pelo bom churrasco. Você vai em outros países, realmente, o brasileiro tem essa fama. Tem uma explicação de a gente ter essa fama positiva, boa aí do churrasco e da carne brasileira? Vem exatamente do gaúcho. É uma cultura que vem de muito tempo, está calcada no fogo forte, na carne de qualidade e num purismo da carne somente com sal. Mas tem muitos outros detalhes, que é saber limpar, saber cortar. Antes de assar,
depois saber cortar depois que ela sai da churrasqueira. Então tem carnes que você, se errar no corte, você estragou completamente a experiência. Completamente a experiência. Você é um... Não, pode falar. Se você pegar uma fraldinha e cortar contra a fibra, é a experiência correta. Se você cortar a favor da fibra, você vai ter uma experiência completamente equivocada daquele corte. Eu nem perguntei de carne preferida. A sua carne preferida é a fraldinha? É a fraldinha. É a fraldinha? E eu convido, tem a fraldinha do rodízio, maravilhosa, Angus, etc. E quem for a fogo de chão pode pedir uma fraldinha Wagyu. Ela não está no rodízio, é um pedido à la carte, mas para uma celebração vale muito a pena pedir um bom vinho, pedir um corte Wagyu e aproveitar a hospitalidade fogo de chão. Paulo, antes da... Você está há 5 anos, né, na liderança máxima da empresa no Brasil. Antes, você foi CEO do Fasano. Fui. Outra marca aí de luxo no país. Quais são as semelhanças e diferenças desse trabalho ou não tem diferença nenhuma? Tem muitas semelhanças. Então, trabalhar com equipes grandes, trabalhar com tradição, trabalhar com inovação, respeitando a história e a tradição. Então, são semelhanças de trabalhar com essas marcas. E eu diria que diferenças, a principal é essa estrutura de, no Fasano, você ter um chefe e a execução depende muito dele e da equipe da cozinha. A nossa, claro, depende da equipe da cozinha e da qualidade dos produtos, tanto quanto no Fasano. No entanto, a qualidade de quem leva até a mesa e corta para você é chave. Então, aonde no Fasano tem talvez 10, 15, 20 chefes, eu tenho 300. É uma grande diferença. É uma grande diferença, né? Agora, você, como eu falei, você era CEO lá no Fasano, né? E sempre comandou muitas pessoas, né? No seu cargo, comandou muitos funcionários, dezenas, centenas de funcionários. No fogo de chão são milhares mesmo. Qual que é a característica que você acha fundamental para um profissional que você valoriza, seja qual for o setor? Nós temos um dos valores na fogo de chão. E agora, olhando para trás, mesmo na história do Fasano, eu vejo que é um dos principais diferenciais. Claro, a pessoa tem que ser honesta, tem que ser leal, tem que trabalhar em equipe, tem que focar em excelência operacional. Mas nós temos um valor que é o chamado deixa comigo. Então, para você ter uma equipe... O que é o deixa comigo? O deixa comigo, Bruno, é uma atitude de dono. Quando você tem uma equipe que, diante de uma situação, fala, deixa comigo, agarra a questão como se fosse dela e resolve pensando no longo prazo com o cliente, está tudo resolvido. Mas isso você está falando de uma veia empreendedora, né? Você ser um funcionário de uma empresa e ter um feeling empreendedor, porque tem gente que acha que só o empreendedor é aquele que está ali empreendendo, abrindo um negócio e tal, mas você dentro de uma empresa, você pode ser e deve ser um empreendedor, né? E deve ser. Dentro da Fogo de Chão, nós fomentamos que as pessoas desenvolvam essa característica do deixa comigo no dia a dia. Das tarefas, digamos, mais relativamente simples do cotidiano até as mais complexas, você não tem uma orientação ou muitas vezes um manual de como fazer. Então a pessoa na hora tem que tomar a decisão pensando no bem-estar do colaborador, dos clientes e dos shareholders. Então, obedecendo isso aqui, nós temos cada um dos funcionários sendo empreendedores. É muito diferente lidar com os americanos num negócio que envolve churrasco, carne e carne gaúcha. É difícil? É complicado? Como é que tá? Não. Eles abraçaram...
realmente o business? Eles entendem e vou dizer que muitos deles até arriscam um gauchês. Então, deixa comigo e você vai conseguir falar português com muitos deles falando muito da cultura gaúcha. Ô Paulo, quando eu já tive a oportunidade de falar com você algumas vezes, né, nos últimos anos, e toda vez que eu falo, você vem com planos de abrir lojas, né? Inclusive nesse ano de 2024, a gente falou no fim do ano passado, você falou, não, em 2024 a gente tem XX números de lojas que a gente vai abrir, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Eu queria que você me atualizasse, porque toda hora tem novidade em relação a você, em relação à empresa. Quais são os planos da Fogo de Chão, tanto Brasil quanto exterior? No Brasil, esse ano, nós vamos abrir mais uma loja no segundo semestre. Nós vamos abrir uma loja nova em Brasília. Vai ter Brasília? Brasília, nós vamos transferir a loja da atual localização para o Lago Sul. Nós vamos inaugurar lá no dia 6 de junho. E no segundo semestre, nós devemos abrir uma loja aqui em São Paulo, numa localidade que a gente ainda não está... Opa, São Paulo vai ganhar mais uma loja. São Paulo vai ganhar mais uma loja. E exterior? A sexta loja. E exterior vai continuar ainda? Exterior vai continuar expandindo. Estados Unidos, Brasil e os outros países do mundo devem encerrar este ano com 100 lojas. 100 lojas. Então, franca expansão. E Estados Unidos são todos os estados? Eu tinha a impressão no passado que o Texas era um estado ali que tinha muita loja de vocês. Estados Unidos nós estamos de costa a costa. Então, você tem Nova York, foi aberta a segunda loja recentemente, vai ser aberta uma terceira loja, eu acredito que ainda este ano. E na outra costa nós também temos, em San Diego, enfim, na Califórnia tem várias lojas e tá de costa a costa. Então daqui a pouco todos os estados dos Estados Unidos nós vamos ter, você vai poder comer um bom churrasco. A gente está falando de uma rede que, como a gente falou ao longo desse bloco, foi fundada na década de 1970. Quando você foi chamado para esse cargo que você ocupa hoje de CEO, liderando tantas pessoas, qual foi o que mais te encantou, Paulo? Porque você usou neste bloco várias vezes essa palavra, porque talvez a sua missão como líder é encantar todos os clientes, centenas de clientes que entram diariamente nas suas unidades. Mas queria ouvir de você o que encantou quando você recebeu esse convite para o seu trabalho atual. 3 coisas me encantaram. Bom, primeiro, eu tenho 53 anos, então como adolescente, ou quando tinha 20 anos, tinha era a vontade de poder ir na Fogo de Chão, de poder conhecer. Então eu já tinha esse carinho pela marca. Mas foram 3 contatos ao longo do meu processo de entrada na Fogo de Chão que realmente me tocou. Então, com o Barry McGowan, que é o CEO, mostrando toda a visão para onde a empresa vai. E falei, poxa, eu quero estar junto desse projeto. O segundo encantamento foi um contato com a Selma, que é uma pessoa que está há quase 30 anos na empresa e é a Chief Cultural Officer da empresa nos Estados Unidos. E ela tem uma história muito bacana. Ela começou ajudando os fundadores nos Estados Unidos que foram para lá falando muito pouco inglês. E ela trabalhava no hotel que eles estavam e acabou se oferecendo para ensinar inglês para ele. Então, na cultura já de hospitalidade, de serviço, e cresceu junto com a empresa, desenvolveu a operação da empresa e hoje é uma C-level da empresa. E a terceira foi uma pessoa que nós trabalhamos juntos aqui no Brasil, que é o Cássio, uma pessoa que começou lavando prato, servindo mesa e hoje é diretor de operações da empresa. Ele implantou e desenvolveu toda a operação aqui no Brasil. Então, ver as pessoas se desenvolvendo e participar de uma empresa que as pessoas têm tanta chance de crescer, me encantou. Eu falei aqui que eu devo
terminar minha carreira de executivo. Eu estou há 5 anos e espero ficar mais 10, 15 anos na empresa. Quem que é a sua referência na vida e no mundo dos negócios, Paulo? Olha, na vida, eu diria que pai e mãe foram a bússola, assim, de falar muito de postura, de respeitar, de dar um passo à frente. Eu já conhecia o Deixa Comigo, mas com outras palavras. Então, você tem um desafio, você tem uma oportunidade, não espera ser chamado, se candidata para fazer. Que eu diria que é muito próximo do Deixa Comigo, da Fogo de Chão, né? Mas eu tive pessoas ao longo da carreira, assim, eu trabalhei 15 anos na Alpha Graphics e o Paulo Ideu foi um profissional assim que me guiou. Ele foi diretor por muitos anos da Bombril e essa empresa, os donos, quando venderam, trouxeram a Alpha Graphics para o Brasil e eles trouxeram esse diretor, né, que foi o meu mentor aí por muitos anos, é uma pessoa que eu sou muito grato. Depois, no Fasano, também trabalhar com o Rogério e com o Zé, que foi muito bacana. E eu tive muita sorte, Bruno, assim, de trabalhar com pessoas que me inspiram, tanto para quem eu respondi, quanto as equipes. Eu teria que fazer talvez um outro programa para nominar pessoas só para agradecer. Muito bem, nós conversamos com Paulo Antunes, CEO da rede de churrascarias Fogo de Chão, que a participação dele é muito emblemática nessa edição do Show Business, porque ele está com uma ação, a empresa está com uma ação importante na sexta-feira, dia 24 de maio, em que almoço e jantar, né, Paulo? Almoço e jantar, sexta-feira, 24 de maio, toda a receita angariada neste dia, receita líquida, vai ser dedicada a ajudar os gaúchos que tanto nos ajudaram por décadas a construir a Fogo de Chão. Então isso aqui, no mínimo, é o nosso agradecimento a esse povo que é tão hospitaleiro, tão bacana e que em breve vai estar com alegria de novo, acendendo o fogo e nos recebendo lá embaixo. Amém. Torcida nacional, né? Vai acontecer. Isso aconteça. Vai acontecer. Obrigado, viu, pela presença. Muito obrigado pelo convite, Bruno. Sempre um prazer estar com você. Bom, e o Show Business faz uma rápida pausa e volta em instantes com mais um bloco de entrevistas. Até já. E nós voltamos com o Show Business. Ela foi a primeira mulher CEO de um banco brasileiro de capital aberto. Formada em Química, Ana Karina Bortoni ocupou o cargo mais alto do Banco BMG. Hoje, ela faz parte do conselho de algumas empresas brasileiras, como o Grupo Iguatemi de Shopping Centers, o Grupo Silvio Santos, o Comitê de Auditoria do Banco Carrefour, além de presidir o Conselho de Administração da farmacêutica Biolab, uma das principais do setor no país. A nossa convidada neste bloco é Ana Karina Bortoni. Eu agradeço a presença aqui no estúdio. Ana, vendo o seu currículo, que eu acabo de ler, né? Tantas empresas, tantas companhias, como é que é lidar com empresas tão distintas, em setores tão diferentes? Porque a gente está falando do setor farmacêutico, a gente está falando de mídia com o Grupo Silvio Santos, a gente está falando de shopping center. Como é que é lidar com tanto negócio diferente ao mesmo tempo? É uma boa pergunta. Eu acho que a gente tem que pensar no papel do conselho nas empresas, né? Então, o conselho tem um papel importante de supervisionar e aconselhar e identificar os principais pontos. E o conselho tem que pensar em estratégia, tem que apoiar em riscos, compliance, pessoas, principais temas de pessoas. E é um colegiado. O conselho sempre é um colegiado, não é uma discussão, uma pessoa sozinha fazendo isso. Então, eu trago conhecimento, vou contar um pouco da minha história aqui, mas na minha carreira acho que me moldou para atuar em diferentes setores, mas trazendo muito a parte de gestão da organização, governança, como olhar o negócio como um todo. Então, a minha trajetória trouxe a isso, né? E é muito bom você trabalhar em diferentes setores, isso é muito, tem um lado bom aí. Também traz muita coisa de, você enxerga de um setor que impacta o outro,
ideias, né? Quando a gente pensa em Dá para compartilhar isso, claro, setor por setor. Se você está pensando em risco, assim, muitos elementos de risco são comuns a todos os setores. Tem as suas especificidades de cada negócio, mas tem muita coisa comum. Você está pensando em tecnologia, tem muita coisa comum. Você está pensando em gestão de pessoas, tem muita coisa comum. Está pensando em como orquestrar e pensar numa estratégia, tem muita coisa comum. Imagina um CEO de uma holding. A holding com vários negócios diferentes. Também lida com esse tipo de coisa, né? Então, isso é mais comum do que você pensa. Não, porque quando a gente vê a quantidade de setor, de empresa, né, no seu caso, e no caso que você deu como exemplo mesmo de uma holding, né, que faz vários negócios aqui no show business, inclusive, a gente já recebeu presidentes de holdings que lidam também com vários negócios. Mas eu fico imaginando, porque tem tanta gente que está numa companhia, às vezes reclama do trabalho, do excesso de trabalho, eu fico imaginando uma figura como você, que lida com os mais variados negócios, mas está falando que mais do que possível é até, de certa forma, prazeroso de fazer, né? Porque tem muitas similaridades, né? É saudável, tem muita sinergia, tem aprendizados que você pode identificar e levar para as diferentes empresas, além de não ter o risco de concorrência e tudo isso. E você citou um ponto que faz toda a diferença, que é gestão de pessoas, isso, né? Todas essas empresas que eu falei aqui, que a Ana faz parte do conselho, inclusive preside o conselho, elas lidam com pessoas, centenas, milhares de pessoas, né? Exatamente. Todas têm. Qual que é a preocupação hoje de um líder? Assim, você que está lidando ali no front com tantos CEOs. Aliás, eu até lembrei de uma conversa antiga, uma conversa que a gente já teve, Ana. E eu achei muito legal que você falou que você gosta de ouvir o líder. Ouvir o CEO. Às vezes, mais do que falar, é ficar ouvindo essas figuras que comandam empresas com milhares de profissionais. Ultimamente, o que você mais tem escutado dos líderes brasileiros? Acho que tem um tema importante quando a gente fala ESG, mas vai muito além disso, tá? Eu acho que é muito importante você pensar na sustentabilidade do negócio. Como é que o negócio é sustentável? E para ser sustentável, tem que ter resultado financeiro sustentável, visão de curto, médio e longo prazo. Para ser sustentável, você não pode olhar só para o seu negócio, você tem que olhar o que está acontecendo ao redor. Para ser sustentável, você tem que pensar como é que você lida com seus colaboradores, como é que você cria um ambiente com propósito. Então, a sustentabilidade do negócio é um tema muito importante que tem sido muito discutido. Vai além das 3 letrinhas, mas vai exatamente... O ESG, né? Vai além das 3 letrinhas do ESG, mas a sustentabilidade do negócio como um todo. E você não ficar só em si mesmado, né? É importante você olhar o que está acontecendo. O mundo está mudando muito rápido. Então, daqui a pouco a gente vai falar de outras coisas, mas assim, você não pode pensar no seu negócio como um ente isolado, né? Uhum. Então, a visão de ecossistema está cada vez mais forte. Como é que você trabalha com parceiros? O que está acontecendo com os demais? O que está acontecendo com seus concorrentes? O que está acontecendo com o mercado? Como que o mercado vai impactar o seu negócio? E o que está acontecendo? Qual é o seu impacto social? Meio ambiente, sem falar todo o impacto em meio ambiente. Então, essa visão de sustentabilidade é um ponto extremamente importante. Olha só, Ana, no primeiro bloco aqui do Show Business, a gente estava falando, a gente recebeu o Paulo Antunes, CEO da Fogo de Chão, que está trazendo uma ação importante aí, uma ajuda, né, para o Estado, a empresa que é gaúcha. E a gente viu nos últimos dias, nas últimas semanas, uma quantidade impressionante de empresas e empresários anunciando iniciativas, ações para talvez amenizar a tragédia no Rio Grande do Sul. Você que está no outro lado, né? Você que está sentado em vários conselhos de administração, como é que as empresas elas têm ajudado e qual que é o papel delas em casos
A gente está falando casos trágicos como esse que a gente está vendo do Rio Grande do Sul. Eu acho que, primeiro, só começou o apoio ao Rio Grande do Sul. Foi uma tragédia imensa, assim, com proporções que a gente ainda não conseguiu mensurar. Acho que ninguém ainda tem noção de como como mensurar isso. Eu vejo a sociedade se organizando rapidamente para apoiar. Vai ter que ser uma coisa público-privado, uma combinação disso. Não tem nenhum conselho que não fale sobre isso, que começou a reunião, ou reunião de conselho, ou chamou uma reunião extraordinária para falar, precisamos, qual vai ser o nosso papel? Que todas as empresas se organizando nesse sentido. Primeiro, que tinha que fazer algo rápido, mas vai ter toda a reconstrução. Tem muita coisa a ser feita. Então, a sociedade precisa, de fato, se organizar nesse sentido para apoiar a reconstrução. Aqui é o impacto forte, aquilo que eu falei. Você está pensando na sustentabilidade de uma empresa, né? O que é sustentável, a gente falou antes. Você não pode... Está acontecendo fora. Você não pode ficar aqui, né? Não pode ficar cego ali, né? Não pode ficar... Tem qual que é o seu impacto, o que você vai fazer para ajudar. Tem que ajudar, e não é ajudar só agora. É realmente pensar como ajudar na reconstrução, o apoio às empresas que estão ali, o apoio às pessoas, às famílias. Sempre assim, um trabalho importantíssimo a ser feito. Ana, eu queria falar um pouquinho não da sua carreira, mas que faz parte da sua carreira. Eu queria falar da sua formação. Você se formou em Química. Sim. Por que você escolheu o curso de Química? A gente escolhe o curso muito cedo na vida, né? Eu tenho uma filha mais nova de 16, ela está nesse momento aí de reflexão. Então, Ela quer ser conselheira como a mãe? Não, ela Presidente de banco? Ela quer fazer biotecnologia. Então, voltou lá às origens de Química. Quer fazer biotecnologia, que eu acho ótimo, que eu acho que a gente precisa bastante disso. Mas, então, quando eu era jovem, sempre fui muito curiosa. Eu acho que o que me move, você perguntar o que te move a fazer o que você faz, tudo que eu fiz até hoje, uma das coisas que mais me levou foi o aprendizado. Como eu aprendo com as pessoas, aprendo o negócio, talvez até por isso que eu gosto de diversidade, de negócios. Então, eu sempre fui muito curiosa e eu queria entender mais. Na verdade, quando eu era adolescente, eu queria trabalhar na NASA. É mesmo? Você queria ser astronauta? Não necessariamente ser astronauta, mas trabalhar na NASA na parte de pesquisa. Olha só. Aí na época eu fiz vestibular para Química, a época que eu escolhi o que eu ia fazer vestibular, eu tinha 16 anos. É muito cedo, né? Mas eu acabei ficando muito tempo, porque fiz mestrado em síntese orgânica. Isso é uma... Síntese orgânica? Síntese orgânica, O que faz isso? Quando você pensa nos remédios, por exemplo, você tem moléculas separadas que precisam virar uma molécula só. Sim. Então, como é que você faz a síntese dessas moléculas? Ah, entendi. E que faz totalmente, faz parte do seu negócio hoje, porque você é presidente do conselho de uma grande farmacêutica, né? Pois é, bem legal isso. Eu tô adorando o resgate às origens. Tô adorando. Quer dizer, então, o curso lá de Química, ele te ajuda até hoje no teu papel. Sempre ajudou. Vamos pensar. Primeiro, talvez Química pode chamar muita atenção, mas vai no setor financeiro e pergunta quantos engenheiros tem lá dentro. São muitos, né? O curso de Química e de Engenharia, a base é a mesma. Aliás, a gente recebeu em edições passadas a CEO de um banco aqui, que eu acho que até sua amiga. Super querida, amo de paixão. Que é engenheira, eu acho que ela é... Eu falei, engenharia mecânica ou química, né? Não, química ela não é. Ela é uma engenheira. Então, você vai... Setor financeiro é lotado de engenheiros. A base é a mesma. O curso, então, traz uma base analítica muito forte. E aí, com isso, você consegue... Depois, quando eu mudei de carreira, que eu fui para consultoria estratégica, você traz toda essa bagagem analítica. Como é que foi trabalhar num banco como presidente, Ana? Como CEO de um banco, né? Eu acho que eu tenho que contar um pouco a minha história, né? Que talvez ajude, né? Depois que eu estudei química, fiz síntese orgânica, tudo isso, eu migrei para a consultoria de alta gestão. Fiquei lá mais ou menos 18 anos. Então, grande parte da minha carreira
foi lá. Exatamente por ter um background analítico, eu acabei caindo forte na prática de finanças. Então, eu apoiei como consultor, ao longo de 18 anos, muitas transformações em banco, no setor financeiro. Então, eu trabalhei bastante nisso. Mas, eu também trabalhei dentro da consultoria, eu me apaixonei por esse tema de governança familiar, family business, transformação. Então, eu atuei em diferentes setores, em governança, em gestão de pessoas, em todo o tema organizacional. Então, só para ficar claro, por 18 anos foi setor financeiro, tudo, e toda essa parte de gestão, diferentes setores, principalmente muita coisa em family business. Então, isso trouxe essa bagagem que precisava para uma transformação. Quando eu saí da consultoria, eu fui ser presidente do conselho do Banco BMG. Fiquei presidente do conselho por 9 meses, mas estava bastante atuante. E, na época, os acionistas, então, me convidaram para liderar uma transformação no banco, onde eu fiquei por 3 anos. Como foi? Acho que muito aprendizado que eu tive na consultoria. Antes, eu era o lado que apoiava, né? Então, assim, eu apoiei muita transformação em empresas como consultor, como sócio, puxando. Aí você sai do banco passageiro e senta no banco de motorista. Exatamente. Foi de um aprendizado absurdo, de um aprendizado, assim, muita coisa que você falava para os CEOs fazerem, você apoiava, você orquestrava. Você estava com a caneta e estava sentada na cadeira, né? Então, você tem um papel importante numa transformação, você tem que definir trabalhar junto com o conselho, com a sua diretoria, qual que é a estratégia, saber comunicar essa estratégia, saber quais são as alavancas da transformação. Então, tem uma série de coisas que eu trabalhei muito como consultor e assumi a posição e fui executar. Você gosta desse título? A primeira mulher brasileira a ser CEO de um banco nacional de capital aberto? Acha que é importante esse título, hein? Eu já tive todos os sentimentos em relação a esse tema, porque no início eu não queria nem falar sobre isso, porque eu acho que meu foco era o banco e tocar o banco. Mas eu aprendi, e isso é muito importante, que primeiro, quando a gente olha hoje, saiu esses dias uma reportagem que tem 6% de mulheres CEO no mundo. No Brasil, eu não lembro o número, mas é 2,3%. Então, assim, é um absurdo. Não faz sentido a gente não ter uma equidade. Não faz sentido. Eu não acho que tem que ter mais ou menos homens ou mulheres, mas tem que ter uma equidade. Então, na hora que eu percebi também esse papel, além do meu papel ali, também tinha um papel de inspirar, de abrir portas, de estimular outras mulheres, eu comecei a gostar de falar mais sobre isso. Vamos falar do setor financeiro mesmo, que você ocupou a cadeira máxima de um banco brasileiro. Como é que está o interesse das mulheres no setor financeiro no Brasil? Olha, eu conheço muita mulher. Você deu um exemplo de uma super querida, né, a Lívia. Eu conheço... Presidente do atual CEO do Nubank, né? Exatamente. Que esteve aqui no Show Business. No Brasil. Então, eu conheço outras mulheres muito talentosas que eu não percebo ninguém falando, eu não quero pelo menos fazer parte do setor financeiro e não quero poder agregar valor e trazer o que eu tenho para a mesa, né? O que precisa é que você precisa criar ambientes mais inclusivos, ambientes em que realmente estimulem que as mulheres cresçam, né? Que tem muito viés ainda, tem muito viés. Tem isso que eu queria entender. Vamos vir para a realidade. Como é que as empresas brasileiras, elas estão lidando numa seleção, por exemplo? Tem ainda um receio entre... Eu acho que isso é pendular, na verdade, assim, que eu ouço, né? Então, assim, algumas empresas mais fortes, com ações afirmativas nesse sentido de, para qualquer vaga você tem que ter o mesmo número de currículos de homens e mulheres para poder identificar quem vai ficar naquela vaga, mas estimulando que a área que recrutamento identifique currículos tanto de homens quanto mulheres, como você tem também, às vezes, empresas que vão muito para essas ações afirmativas e depois voltam.
Então, ainda não Mas você acha que funciona, por exemplo, um RH de uma empresa abrir uma vaga e falar determinado? Isso pode ser para qualquer coisa, mas, por exemplo, essa vaga a gente só aceita currículo de mulheres. Você acha que isso é um... Eu não sei se você... É um caminho... Eu acho que não está tem... errado, ou não é uma solução? Eu acho que não tem um caminho. Você tem que fazer várias coisas. Se você não fizer várias coisas, você não vai mudar. Então, assim, não necessariamente você precisa falar que aquela vaga só pode ser preenchida por uma mulher, mas você pode falar que você tem que ter o mesmo número de currículos. Para preencher essa vaga, eu vou entrevistar 4 pessoas, tem que ser 2 homens e 2 mulheres. Você pode cair nessa direção. Você pode dar, tem alguns treinamentos, exatamente pelo viés, tem alguns treinamentos específicos que ajudam as mulheres. Você pode promover esses treinamentos dentro da sua organização para ajudar as mulheres porque o viés não é só dos homens, tem das mulheres também. Então, você pode promover treinamentos desse tipo. Você pode identificar se na base da organização você procurar mais uma equidade maior. Então, você tem que olhar a sua empresa, você tem que olhar qual é a característica da sua empresa e saber o que você vai fazer de ações afirmativas nessa direção, se você acredita que diversidade e inclusão faz sentido. Agora, você nessa sua notável trajetória, você já enfrentou dificuldades por ser mulher? Algumas vezes sim, algumas vezes mais veladas, assim. É aquela desconfiança, sabe, de você num cargo alto e estar numa mesa só com homens. Ainda mais porque você esteve no setor financeiro, um setor que é predominantemente, até hoje, masculino. Olha, ao longo da minha carreira inteira, eu participei de centenas de reuniões que eu era a única mulher na sala. Então, você começa a acostumar com isso, é uma pena. Natural ali. Você começa a acostumar. Então, na hora que eu estava agora como conselheira, como presidente do conselho, como CEO, é diferente. Você já passei dos 50, você já acostumou. Então, isso não é um tema tão forte. Mas mais jovem, ao longo da carreira, você ser a única mulher. Na hora que eu lembro quando eu entrei, comecei quando eu saí da academia, né, e fui para o mercado fui ser executiva, você olhava em volta, só tinha homem, né? Então, assim, isso é ruim. Você eu lembro na época tinha uma sócia na McKinsey muito querida, que ajudou bastante quando a gente chegou, mas logo depois ela saiu. A gente tinha um grupo de mulheres ali pequeno, 5, 6, 7, que a gente se ajudava, porque não é fácil. Então, lógico, a mulher que falar que passou a carreira inteira, 25, 30 anos de carreira, sem ter passado por nenhuma situação, claro que passou. Ana, qual que é o seu perfil de gestora mesmo? Você gosta de delegar as funções, as tarefas? Você gosta de assumir para você, centralizar, de tomar as decisões? Qual que é o seu perfil? Eu gosto de trabalhar em colegiado, eu acho que é bom. Eu gosto de delegar, acho que é importante delegar, mas delegar está perto. Eu acho que é uma combinação de delegar e apoiar. Acho que tem delegar, tem o delargar, né? Não, delegar, mas apoiar também. Então, acredito que algumas decisões colegiadas, elas são melhores. Nem tudo, porque senão você trava a organização. Mas você poder agregar valor naquilo que você realmente entende e pode mudar, você tem que fazer isso. Mas você tem que se cercar de pessoas com diferentes expertise naquilo que faz e acreditar no que eles estão fazendo, né? Ana, você está falando aí de todo o seu caminho, são 20, 30 anos, né, de caminhada e de trajetória profissional. O que você acha dessa nova geração que está chegando nas empresas? No mundo, no Brasil, você que está em tantas empresas aí, comandando no conselho, o que você tem visto dos mais jovens e o que as empresas estão esperando deles? Eu convivo bastante com os mais jovens, que lá em casa tem um monte de jovens. Vou contar um pouco a história. Lá em casa eu tenho 2 enteadas, uma com 26, outra com 22, uma filha de 16, mas enteadas filhas.
tem o marido de uma, namorado de uma, tem um sobrinho de 20 e tantos que até esses dias morava lá em casa. Então, assim, lá em casa... Bem habitada. Minha casa é bem habitada de jovem, fora eu e meu marido. Cheio de jovens, exatamente. Então, e na pandemia... Tava... Cheio de gente, aliás, né? Agora estou eu e meu marido é de 16 só, mas na pandemia estava Na pandemia estavam todos. Estavam todos. Porque aí veio o namorado morar lá, porque é casa, tem lugar e tudo. Então, assim, e eu gosto muito de conversar com eles, muito, de saber o que eles estão pensando, o que eles estão fazendo, o que eles gostam, o que não gostam. Ajuda muito a gente a pensar também na organização. Então, é uma geração muito interessante, assim, no sentido de... acho que se preocupa muito com a sustentabilidade, que é importante. É uma geração mais inclusiva que a minha geração. Então, acho que é importante. A sua geração pensava em inclusão? Isso não era um assunto. Isso não era um assunto. Não é que a gente não pensava. A gente gostaria, mas não era um assunto. Né? Então, agora é um assunto. E a minha geração está puxando esse tema de sustentabilidade e a geração mais nova está demandando isso, né? Então, é importante a gente aprender com eles, a gente não só ensinar, mas a gente aprender com eles e ouvi-los. Ouvi-los. Tem uma questão forte, a gente fala que é clichê do propósito, mas isso faz diferença. Você ter um propósito, é isso? Você ter uma organização que tem um propósito. A organização ter um propósito. Para a pessoa se conectar mais com o funcionário... Realmente se conectar. Qual é o meu papel aqui? Como que eu vou apoiar esse propósito? O que vai mudar? Então, tem uma série de coisas interessantes nessa turma que o que eu sugiro é a gente ouvi-los. Você está falando de ouvir, né? E você falou já que gosta muito de ouvir as lideranças, os CEOs das empresas que você trabalha. Como é que você se atualiza, Ana? Você que lida com tantos negócios diferentes. Acho que o próprio ambiente do negócio te ajuda, né, a se atualizar, porque nas reuniões que você está, vem uma série de informações. Eu não falo só com o CEO, eu marco conversas com outros líderes da organização para saber o que está acontecendo. Para não ficar ali naquela redoma ali do comitê, né, do conselho. Né? Então, marco vários one-on-ones ali para falar, então vou além do número 1 da organização. Eu acompanho algumas newsletters que eu gosto, eu fico puxando ali alguns temas. Converso muito com meu irmão, eu gosto de falar com ele. Ele traz muito conhecimento interessante também. Mas ele é empresário? Ele é economista. É economista. Economista. Acho que muito lendo essas newsletters, mas eu acho que mais falando, conversando com as pessoas. Sempre, quase todo dia eu almoço com alguém. Então, é a hora que eu gosto de fazer mais networking, porque eu gosto também muito de família. Já deve ter reparado, né? Então, acho que café da manhã, jantar é meio da família, né? E almoço, é a pausa ali. Eu almoço quase todo dia com alguém diferente. Pergunto, a gente tem boas conversas. Então, é assim que você vai se atualizando, né? Quem que é a sua referência na vida e no mundo dos negócios, Ana? Eu não tenho uma referência no mundo dos negócios. Você fez essa pergunta para mim já no passado. Na vida, o que eu posso falar é extremamente clichê, mas é uma referência. É minha mãe. E vou falar por quê. Minha mãe ficou viúva, nova, ela criou a gente, somos 3, ela se atualizou, ela é pós-doc, ela é linguista, é uma super referência no que ela faz. Esses dias minha filha falou: mãe, a vovó aparece no Google muito mais que você. Eu falei: que ótimo, adoro que ela apareça mais. Assim. Então ela equilibrou criar a gente, mas ela montou a carreira dela e ela fez as coisas que ela acreditava e ela foi atrás muito forte. Então isso eu e meus irmãos, a gente tinha isso como... Ela falava: não fica olhando para trás, olha para frente, resolve, vai para trás. Então, isso puxou. E tem vários líderes que eu gosto, tem várias pessoas que a Lívia é uma delas, assim, tem... Cada pessoa... A Cris Betts, do Iguatemi, gosto muito dela.
Eu poderia citar aqui umas 50 pessoas. Não, mas foi bom porque você já citou. É bom quando cita, como você, mas eu senti logo do começo que a sua grande referência é realmente a sua mãe. Depois falar, minha mãe é verdade. Muito bom. Não é do mundo executivo, não tem nada a ver com o mundo executivo. Mas isso é ótimo, tá? Isso é ótimo. Eu faço essa pergunta com recorrência. Praticamente todas as edições do Show Business eu faço essas perguntas, essa pergunta específica aos meus convidados, porque você revela muita coisa. Não existe não existe resposta certa. Ali você consegue meio que definir, porque vem desde Elon Musk, vem desde Jeff Bezos, mas vem com muita frequência a família. O pai, a mãe, o irmão, e eu acho maravilhoso essa diversidade que você falou de respostas que tem aqui no Show Business. Ana, quero te agradecer muito a presença aqui no Show Business, foi um papo muito gostoso, viu? Que bom, obrigada pelo convite. E o Show Business vai ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, pela sua confiança, a gente volta na semana que vem, até lá, tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.